Tá agora com o Anderson aqui no... Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas hoje eu estou aqui para falar de carros, de projetos, de loucuras. E hoje, a continuação dessa saga aqui da Ferrari 599 GTB V12 de Drift, da Fórmula Drift. Para quem acompanhou há duas semanas atrás, a gente recebeu esse carro aqui na Feutech USA com um objetivo muito claro de trazer esse carro aqui para o topo da lista do Fórmula Drift. E para fazer isso a gente precisava voltar a Feutech, a gente precisava fazer upgrades, ganhar potência. Então hoje vocês vão acompanhar aí como é que foi a instalação da Feutech e vamos ver se a gente conseguiu tirar o HP desse carro aqui, como é que ficou essa preparação. Além disso aí, nós estamos preparando muito forte para ir para a PRI, que é a feira, a Performance Racing Industry, em Indianápolis. Vocês vão mostrar um pouco aqui do como é que foi a montagem e a preparação desse stand e tudo, porque depois eu vou ter um outro vídeo cobrindo exatamente a PRI. E também vou mostrar os detalhes da mudança drástica que a gente está fazendo no C8. Vocês vão ver um monte de coisa que a gente está melhorando no C8 para buscar os 7 segundos. Então, senta aí, bota na TV. Não esquece de curtir esse vídeo e deixar um comentário, mesmo só para fortalecer. Sabe que é muito importante para o algoritmo dar uma curtida. Quem está na TV aí, vai ali no controle remoto e bota para curtir esse vídeo porque é importante. E quem tá também, pega o celular e bota um comentário nesse vídeo aí para dar uma força nisso aí. E é o seguinte, agora vamos ver como é que foi essa semana aqui, como é que foi essa semana e como é que estão esses projetos todos aí. Espero que vocês curtam. Valeu! Bom, e agora aqui deixa eu mostrar um pouquinho da preparação que a gente está fazendo para a PRI, que é a Performance Racing Industry, é a feira que acontece em Indianápolis todo ano. A gente começou a participar dessa feira em 2009, fizemos 2009, 10, 11, 12. Para vocês terem uma ideia, nesses 4 anos que a gente fez, a gente pegava o avião do Brasil, passava no Walmart, comprava uma mesinha, uma toalhazinha em cima da mesa e ia para a feira lá sem literalmente muita preparação. E nesses anos foi muito difícil porque a gente era muito pequeno aqui nos Estados Unidos, ninguém nos conhecia. E até eu brinco, quem parava na feira para falar com a gente era basicamente para dizer que a gente estava fazendo aquilo lá errado, que o produto não tinha que ter display, que a Feutech tinha que ser diferente. E foi anos bem difíceis, mas ao mesmo tempo nos ensinaram o que nós tínhamos que fazer para preparar o produto, digamos assim, para entrar no mercado americano. E agora aqui a gente voltou no ano retrasado, não, deixa eu pensar, ano passado não teve, né? A gente voltou em 2018 e 19, 2020 não teve, agora 2021 a gente está indo e a gente inclusive está com um stand maior do que nunca. Ó. Esses aqui são os responsáveis aqui pela montagem aqui, ó. E não só pela montagem, pelo design. O Alexandre é coordenador de design da Feutech e muitos anos aí coordenando e criando tudo, mas também bota a mão na massa, né? Claro, aqui a gente faz de tudo, né? Eu nem acompanhei porque eu estava fora essa semana aí, né? Mas eles fizeram toda a montagem aqui, ó. Pedro também achou que ia vir para os Estados Unidos só para passear, né? Pois é. Tá aí só fazendo de tudo aí. E o Renan, também outro brasileiro aqui, ó. Montado aqui na estrutura. O Renan aí. Só seguir, né? Primeira PRI, né, Renan? Primeira PRI. O do Pedro também, né? Também. Então é o seguinte, ó. Essa aqui é uma estrutura de... Nosso stand tem 20 pés por 30, né? Que dá 6 por 10 aproximadamente. Isso aí, 6 por 10 mais ou menos. Eu vou fazer um vídeo, vou fazer um episódio depois só sobre a PRI, porque eu vou passear lá, vou mostrar todos os stands. Mas é só para vocês verem o trabalho que dá para ter um stand pronto. A maioria das empresas compram um stand, digamos assim, de uma montadora. Só que assim, para nós, a gente sempre decidiu fazer nós stands, especialmente no início, porque a gente também não tinha nem condições de contratar uma empresa. Mas depois, além de ser muito mais caro contratar uma empresa, eu não digo muito mais caro, a gente às vezes gasta muito melhor o dinheiro nós mesmos fazendo, né? Exatamente. Então o que a gente sempre, como a gente tem, digamos assim, um departamento muito criativo de design, o Alexandre é o cara na frente disso, a gente sempre consegue, digamos assim, fazer algo mais criativo e diferente, tanto que em 2018 o nosso stand da PRI chamou muita atenção, porque a gente botou um paredão de TVs, né? Aquelas TVs ali atrás. Por exemplo, assim, as empresas de alocação de stand aqui nos Estados Unidos cobravam, eu vou chutar um valor, mas sei lá, $5 mil de locação de um painel de TVs atrás, tá?
A gente comprou essa TV no Black Friday aquela vez ali por $300 cada uma, né? Cada uma, exatamente. E tá aí o terceiro ano que a gente está usando, sem falar nas que a gente usa, inclusive aqui na empresa. Estamos utilizando a nossa criatividade, né? O brasileiro é bem criativo, acaba que a gente consegue várias soluções aqui que o pessoal acaba nem pensando, né? E é isso que a gente vai fazer então, essa estrutura aqui. A maior parte dela foi comprada aqui nos Estados Unidos, a parte grande mesmo, né? Mas é meio universal e... Isso, é como se fosse um Lego, né? Então, na realidade, o que você tem? Essa estrutura básica que vocês estão vendo aqui com toda a treliça, são várias peças pré-fabricadas que a gente vai no CAD e monta o Legozinho da estrutura principal. Primeiro eles projetam tudo no computador para entender como montar o Lego, digamos assim. E aí também depende de disponibilidade, de preço, né? Sim. Não é só escolher a peça, né? Tem que ver o custo-benefício da coisa e também o tamanho do stand, né? Então começa tudo pelo tamanho do stand e aí sim a gente começa a montar os pés e tudo mais, as áreas de circulação, e aí sim a gente tem que escolher quais peças que vai atender melhor para a gente criar aquela estrutura. Aqui vai ter uma TV na vertical que vai mostrar uns produtos no lado, né? Aqui é os injetores. Os injetores, né? Não vamos falar tudo aí porque a gente vai mostrar num outro episódio aí. Parte dessa estrutura veio do Brasil, né? Inclusive os letreiros aí. Até no transporte teve umas que quebraram aí, a gente tá tendo que remendar, mas vai dar certo. Todos os painéis de display ali de produto e tal, como é que fica. E aqui, ó, vocês estão vendo o C8 lá, né? O C8 vai ficar disposto aqui nessa parte do stand aqui assim. E vai ter essa parte onde é que vai poder falar com clientes, esse tipo de coisa, ó. Os laptops aqui, os monitores aqui com o computador para poder acessar o software da Feutech. A tela aqui de monitores. E no outro lado, a outra parte aqui um outro display aqui que vai ser da parte dos elétricos, ó. Então, essa é a bagunça aqui da estrutura por enquanto, mas vocês vão ver daqui a pouco. Isso aqui vai desmontar tudo e a gente vai carregar nos trailers e segunda-feira estamos indo para Indianápolis começar a montar isso aqui. Quando você estiver vendo esse episódio, a gente já vai estar supostamente com isso aqui montado em Indianápolis. Vai estar tudo pronto, funcionando. A gente está indo para lá. A feira começa na quinta-feira, mas começa a montar já do stand já na terça-feira. Terça e quarta monta o stand, quinta, sexta e sábado a feira, e aí domingo já volta para desmontado tudo aí. Então, bom trabalho, parabéns aí. Fizeram um excelente trabalho. Vamos deixar montar e agora eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui, que foi justamente a parte da Ferrari, ó. E olha aqui, enquanto eu tô chegando aqui, ó, olha aqui que eu acabei de receber aqui as fotos, ó. Olha o que foi entregue lá no nosso trailer da Feutech no evento em Brenneton. O motor da Maserati Ferrari que eu comprei, ó. Hey, see what they just delivered. Nice. Eu brinquei com ele aqui, ó. I'm contagious. Quando apareceu esse motor aqui de Maserati para vender, né? Esse que eu mostrei nas fotos aqui, eu liguei para ele e perguntei: Federico, tu quer comprar um motor reserva de Maserati? E aí ele meio que não respondeu, demorou. Aí ele disse: não sei se eu preciso, se a gente precisa, porque a Maserati, né, não precisaria um motor reserva, né, para ela. E aí eu disse: pá, mas tá muita oportunidade, eu vou comprar esse motor. Aí peguei, negociei o motor e comprei o motor. Inclusive estou entregando hoje lá no trailer da Feutech lá em Orlando, e eles vão trazer de volta. E aí eu mandei uma mensagem pro Federico e disse: ó, seguinte, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que venderam o motor. A boa é que foi eu que comprei, então se tu precisar urgentemente dá para usar esse motor enquanto eu não usar ele. E ele disse que eu era muito louco. Mas esse motor vai ser legal, esse projetinho. Até no episódio que eu mostrei esse motor, vários aí de vocês comentaram aí com as ideias de carros. Achei muito legal, assim. Eu com certeza vou fazer um projeto diferente. Mas sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando em montar esse motor num carro inesperado. Digamos assim, nada num esportivo, não esportivo, nada assim que fosse normal ser um carro com motor rápido. Eu quero montar assim um carro inesperado. Por isso que eu tô pensando em uma Wagon, tipo um Volvo antigo Wagon, aquela 240, 740 ou 940, ou pegar um carro bem, tipo um Lada, um Chevette antigo, um carro assim que ninguém esperasse que fosse realmente um motor de Ferrari ali naquele negócio. Inclusive até, para simplificar o projeto, acho que eu vou pegar um carro que pode ser até meio feio por fora, para não precisar nem gastar muito ou reformar o carro, não fazer um projeto mega que nem da própria Mercedes aí, que vocês estão vendo o trabalhão que tá dando, mas fazer o cofre assim, um negócio que quando o cara abre aquele motor de Ferrari, Maserati ali, fica enlouquecido, né? Então essa parte aí vamos ver como vai ficar, que eu acho que vai ficar legal.
Se tiverem mais ideias, pode botar nos comentários aqui que eu tô adorando ler isso aí. A gente vai ver o que vai acontecer com esse projeto aí. Botar com o motor aí já. Quando você estiver assistindo esse vídeo, esse motor já vai estar aqui na Feutech. Então agora aqui, ó, falando da Ferrari, na verdade aqui, ó, ela já tá pronta, porque eu perdi, né, a semana inteira, as 2 semanas praticamente que eles estavam trabalhando, mas deixa eu fazer recapitular o que foi feito aqui. Vamos pegar o cara que é o responsável por toda a instalação da Ferrari aqui, que se meteu numa encrenca incrível aqui, ó. O Leonardo Fischer, diretamente da Alemanha, né? E aí, pessoal, beleza? E o Leonardo, como eu já tinha falado no outro vídeo, o Leonardo é especializado em Ferraris amarelas. Ele já sabe instalar direitinho. Vermelha não, mas amarela funciona. Ferrari amarela é com ele, viu? Então, parabéns aí. Obrigado. Eu cheguei hoje aqui, comecei a ver toda a instalação, mas vamos falar um pouco assim do como é que foi a estratégia aqui que nós usamos aqui para botar a Feutech aqui. Cara, assim, ó, primeiro que a gente teve que jogar um pouquinho, né? Sim. Ficou apertado porque é um motor enorme e tem muita coisa, tem muito acessório. Então, se a gente for olhar aqui no cofre, olha o que a gente usa. A gente usa nitro progressivo, a gente os 2 solenoides ali. Na verdade, são 4 saídas, né? Só para controlar a borboleta, porque são 2 borboletas. Sim, uma borboleta aqui, uma lá. O que a gente acabou usando aqui foram 12 saídas para ignição e 6 saídas para injetor. Sim. Nesse caso aqui. E aí além de, então tem as bobinas aqui, ó, que tem módulo de ignição interna, as 2 borboletas eletrônicas, os 2 solenoides de nitro que na verdade acionam juntos, né, que é um kit só, é um kit seco, né? Então não tem combustível, o combustível adiciona pelos injetores. E a gente usa daí um relé de estado sólido ali dentro do carro, né? Um relé. Sim. E outra coisa que a gente não pode esquecer, que ela tem 4 variadores, né? De Sim. fase. Que isso foi um trabalho aqui, ó, que aqui estão os atuadores, ó. Exato. 1, 2, 3, 4 e os 4 sensores lá, atrás de cada comando, né? E cara, isso aqui vocês vão ver no dinamômetro daqui a pouco o que deu de diferença controlar os comandos, né? Cara, é impressionante. É impressionante como a gente conseguiu fazer o controle e como é preciso né? o controle desses comandos aqui, porque é um sistema de malha fechada, né? Sim. E tu tem uma variável muito grande que é a pressão de óleo. E, cara, sim. E aí o chicote desse carro já era muito bom, né? Chicote Motorsports, né? Tem um chicote Motorsports, exato. Aí a gente fez um adaptador, né? A gente fez um adaptador que agora o pessoal não vai conseguir ver direito, mas ele fica lá embaixo. Sim. Que aí tá um adaptador e aí basicamente tinha um módulo ali que controlava a ventoinha, né? Separado. Ele era tudo meio manual, assim. Aí na verdade o que a gente fez, a gente usou as saídas, né? Botamos um switch panel mini ali pra também ativar e desativar o nitro, se ele quer, né? Sim. Se ele quiser fazer drift sem nitro, ele pode fazer Sim. um switch ali para troca de mapa também. Data logger, modo dia e modo noite, que é muito importante isso, porque eles andam de noite, né? Eles andam de noite, então aquele negócio extremamente claro. E a São FT coisas que ele não tinha antes, sabe? Que facilitou muito a vida. E, tipo, ele tava sempre preocupado com temperatura e tudo mais. Hoje a gente faz tudo automático. Sim, como é que eu vou dizer assim, um carro super complexo. E nesse caso aqui eles tinham uma chave manual de ventilador, né? Bomba de combustível também. Bomba de combustível também, então o cara tinha que parar, liga uma chave, liga outra. É uma coisa... Também. Ignição também, mais uma coisa pra... Além daquela kill em cima ali, que a gente agora usou ela como chave geral, né? Pra ligar e desligar a injeção. Ele ainda tinha que ligar a bobina, tinha que ligar bico, tinha que ligar mais um monte de coisa. Dava um trabalhão, ó. Aqui ficou, na verdade, a FT aqui. Dá pra ligar a chave aqui, não? Sim, pode, né? Já que liga a chave. Aqui, nesse switch aqui. Esse? Exato. Ó. Legal, botaram uma aberturinha aqui, ó. E aí botou o sensor de marcha, né? A nano, switch panel aqui, ó. Ficou bem clean aqui, bem bonito. A única coisa é que ele tem um sensor de nível de combustível por aqui, né? Separado, né? Na verdade já tá calibrado, né? Já tá aqui também? Já tá calibrado. A gente tirou a boia essa semana. Já. Calibração Então já tirou dali. Sim, já tirou. Ela tá ali só pra tampar o buraco mesmo. Sim. Legal. E eles ficaram apaixonados. Porque daí eu fiz o quadro programável, né? Abaixo de 25% já fica vermelho. Sim, não precisa eles se preocupar, né? Exato. Na verdade, isso é uma coisa importante, é automatizar o máximo possível das coisas, né? Tem que facilitar, né? Na verdade, a ideia é qualquer um sentar aqui e conseguir andar com um carro desse. Não precisar fazer um curso para andar com um carro desse. Vamos ver se um dia eu dou uma voltinha nesse carro aqui, vamos ver se ele me convida. Amanhã será? Não sei, vamos ver. Mas aí é o seguinte, então a gente fez toda a instalação, funcionou o carro, calibrou os comandos, teve um trabalho forte aí. E agora eu vou mostrar para vocês o dinamômetro aqui, que foi essa semana, foi 2 dias no dinamômetro. E o Luiz foi o mestre aí, o tuner, que assumiu o trabalho aí e fez. O Luiz, vocês conhecem, né? O Luiz é meticuloso, quando ele pega um negócio para fazer, ele faz. Então é o seguinte, agora assistam aí a parte do dinamômetro, vocês vão ver umas cenas
Eu vou mostrar as passadas assim e eu vou mostrar uma análise dos logs, porque eu estava em casa, na verdade, analisando os logs junto com o Luiz ali, ele estava me mandando as informações, o Leonardo também aqui me mantendo a par. Mas vocês vão ver então os logs, as passadas, as potências e depois uma análise junto com os logs aí. E muito importante quando vocês forem ouvir, som de qualidade, porque é lindo. Cara, Vale a pena. Bota na TV, porque assim, um V12 berrando no dinamômetro, girando 9.000 é de loucura o negócio. Então tá, parte do dinamômetro agora aí. Então vamos agora, eu vou analisar com vocês um pouco dos logs aqui, das passadas no dinamômetro. Então, primeira passada foi com... O Luiz acelerou só até os 6.000 RPM, aqui deu pra ver que ele vê que a sonda ficou meio estranha aqui, ele deu uma tiradinha de pé pra... Sempre a primeira passada também dá uma olhada pra ver se não tem nada muito fora, ó. E aqui deu pra ver que pediu 30% a mais de combustível aqui, ó. Olha só que absurdo. E realmente precisou botar uma quantidade grande de combustível aqui no malha fechada para corrigir, corrigiu, mas deu esse empobrecida no meio aqui. E aí, claro, o cara vai olhando o resto, assim, tava com os comandos de válvula desligado, né, então sem controle de comando variável. Aí a segunda passada ele já deu uma ativada aqui melhor na correção dos mapas, deu para ver que ele corrigiu bem bastante o mapa de combustível aqui, e já a malha fechada aqui já deu uma diminuída considerável aqui, ó. Ele tava, ainda assim corrigiu 16%, mas segurou beleza, ele girou os 8.000 e deu 531 HP, ó. Então deu pra ver certinho que sem os comandos variáveis aqui ficou beleza, tudo certinho. E olha uma coisa interessante aqui, a vazão de combustível, ele chegou a usar aqui as 460, 470 libra-hora para 530 HP, com 30 graus de ponto. E aí a próxima puxada ele simplesmente ativou os comandos variáveis, ó. E aí, inclusive, usou aqui, ó, um pouquinho a mais de libra-hora, ó, passou para 515 libra-hora, mas ganhou 150 cavalos. 150 cavalos na roda, passou a 681 cavalos. E
E aí ele, claro, já deu uma acertada melhor aqui no combustível, ó, dá pra ver a malha fechada agora já praticamente foi na pinha. A malha fechada já foi praticamente na pinha aqui, ó, ficou bonitinho, ó. Os 0,80 de sonda, ó. Aqui tinha corrigido uns 30% ainda, deu pra ver que foi botando e foi botando e foi botando e foi ganhando e gostando, mas nem mexeu em ponto, ó, 30 graus, 31 graus de ponto. E aqui embaixo dá pra ver direitinho, ó, os comandos variáveis, ó. Olha que bacana isso aqui. Aqui, ó, o alvo em cima é a admissão, então ele dá uma cruzada e vem descruzando aqui em alta, ó, e aqui ele vem descruzando. E aí depois, ó, na próxima, aqui por exemplo em alta ele estava com 9 graus e menos 13, por exemplo, ele foi descruzando os comandos. Depois na próxima aqui ele botou com 712, ó, ele deixou bem cruzado, ó, manteve cruzado até o final aqui, ó, 19 e menos 29, ó, menos 30 graus. Então ficou tipo 50 graus de separação entre, como se fossem os comandos de admissão e escape, ó. E aí o motor realmente ganhou um HP violento. Inclusive, ó, pediu menos combustível, 467, ó. Dá pra ver que ele deu uma empobrecida aqui, ó, foi para uns 85, 86 de sonda, ó. Enquanto que antes ele estava com 80 de sonda e botou um grau de ponto a mais, ó. E aí realmente o carro ganhou, passou a 712 graus, 712 HP, ganhou mais 30 HP aqui. Para um aspirado é bom. E 712 HP de roda é fantástico, hein, para um motor aspirado. Claro que é um V12 6 litros, Ferrari de corrida, porque esse motor aqui é literalmente o baseado na Enzo, né? Então ficou fantástico mesmo aqui, ó. Girando aqui os 8.000 e poucos RPM, ó. Bonitinho mesmo. E aí bom, dá pra olhar sempre aqui assim a pressão de óleo, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, tensão da bateria direitinho, 13.6 volts. Pressão de combustível aqui, ó, também sem cair nada. Duel de ignição, bem estável aqui. Temperatura do ar 33 graus. Pressão de água, tá desligado o sensor aqui, ó. Pressão diferencial de combustível. Tudo bem direitinho mesmo aqui, ó. Essa parte é legal acompanhar a pressão de óleo do motor aqui, vamos ver, ó. A pressão de óleo estava aqui, ó, de 7,5 bar, caía a 6,8 bar, ó, que é super tranquilo aqui para um motor desse. Dá pra ver o ponto nos 12 cilindros aqui, ó. Impressionante isso aqui. As borboletas eletrônicas, ó, a borboleta 1 e a borboleta 2, ó, copiando bem certinho aqui, ó. Realmente o negócio ficou bem lisinho. E aí depois na última passada, ou nas últimas, ele deu com um jet de nitro, ó. Ele botou um jet de 18 polegadas, que dá 0,45 mm, 900 PSI da garrafa de nitro, 868 HP na roda. Então passou de 712 para 868, ganhou 150 HP de motor ou de roda com um jetzinho de 0,45 mm, que é bem pouquinho. E aí dá pra ver aqui que ele tirou o ponto, ó, tirou uns 6, 7 graus de ponto, ó, passou a 24 graus. A sonda aqui deu uma enriquecidinha para 8.1 aqui, 7.7 na verdade. E ele fez um nitro progressivo aqui, o nitro progressivo veio daqui para RPM, ó, nos 4.000 e poucos, e lá nos 6.000 que ele abriu 100%. E aí a vazão de combustível chegou aqui a 600 libra-hora de alta, e é isso que foi adicionado, ó. E realmente deu pra ver, funcionou muito bem tudo, assim, impressionante, o motor é bacana mesmo aí. Então tu vê um motor aspirado, 712 HP de roda e depois com um jetzinho de nitro ali já deu 868, imagina o que vai ser esse negócio turbo, né? E agora aqui dá pra ver, olha como é que ficou o mapa de combustível, ó. Olha como o motor ganha aqui em alta, um monte mesmo assim, ele pede quantidade grande de combustível. Malha fechada de sonda aqui, 81 de sonda. Os limites de controle deixou mais 35 a menos 10 mesmo. O que mais interessante, o ponto aqui realmente ficou uns 32 graus, ó. E aí quando entra o nitro progressivo, que ele atrasa, vamos ver aqui o que tá para atrasar, o que a gente viu antes, aquecimento atrás de ignição, ó. Atrasa 7,5 graus aqui para aquela quantidade de nitro ali, ó. E realmente curva de nitro progressivo foi aquela ali que a gente viu, ó. Ele ativa o nitro, até tá desativando em 8.300 RPM aqui, para 8.400. E bem legal essa parte aí do controle. E uma coisa muito legal aqui do sensor de VVT, olha só, são os 4 sensores aqui, ó, 4 atuadores, né, 4 comando variável, é uma complexidade bem grande aqui, cada sensor, ó, de comando variável tem 4 dentes. Dá pra ver aqui, ó, a ordem de ignição tá aqui, ó, a mesa da Ferrari 456 GT V12, só que esse motor tem os ângulos
diferentes entre cada cilindro. Ele tem um V de 65 graus, então ele tem ângulos avançados aqui, não dava para botar as horas 0, 60, 120, então ele espaça 65 graus, aí espaça 55, 65, 55. Então ele é um V12 odd fire, vamos dizer assim, é um V12 com ordem ímpar, que a gente chama. Ignição injeção tá semi-sequencial, né? Então a gente botou para usar 6 saídas aqui, porque realmente para 12 cilindros começa a ficar apertada as coisas, né? Então as saídas tem 6 saídas de injeção, 12 saídas de ignição aqui, e aí as 2 borboletas eletrônicas, e aqui tem mais eletroventilador, o motor de arranque, né? Os 4 comando variável, bomba de combustível e saline nitro progressivo, e aqui as 2 para o etiquete eletrônica quando for turbo, né? E esse carro tem mais aqui um switch panel 5, ó, botão de partida, chave de nitro progressivo, botão do dashboard, chave de dia modo dia noite, datalogger, ativar o datalogger por aqui também. E as entradas está ligado aqui aos 2 pedais, as 2 borboletas, né, os 4 sensores de borboleta, temperatura do ar, temperatura do motor, o string gauge, que é a célula de carga lá na alavanca para fazer, digamos assim, a troca por gear controller, a posição física dos comandos de escape de admissão, os 3 além do de fase, né, pressão de combustível, pressão de óleo, posição da e-gate já está preparada no chicote, temperatura da e-gate, né, da wastegate eletrônica já estão preparados nos chicotes. O câmbio sequencial ele tem um sensor de alavanca que dá um sensor de barril lá que dá exatamente cada marcha. RPM do turbo já está preparado também. E pressão da água do motor para saber se tem pressão no sistema, se tem, por exemplo, um problema de junta, alguma coisa assim, ou se está muito quente. E temperatura de óleo. Então ficou um mapa bem completo, que é assim, bem complexo. É bem bacana ver isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. A posição da borboleta está progressiva, então tá bonita, não tá nada de... nem precisou usar tá linear o pedal, tá 1 para 1, né? Então nem usou nada disso aí, tá bonito. Então esse é a análise do log aqui da Ferrari, acho que ficou muito legal. Eu gostaria de estar junto lá para escutar o barulho, mas vocês estão assistindo o vídeo e vão estar vendo junto comigo aí o vídeo aí, como é que ficou. Então continuamos agora aí, voltando para a oficina aí. O que acharam aí do carro no Dinamontra? É um canhão, né? Impressionante, eu queria estar aqui. Era bonito ao vivo mesmo o negócio? Cara, a gente comparar um 3.000 cavalos com... Os dois são bonitos, mas cada um tem a sua... Uma coisa que é peculiar. E esse motor aqui, cara, soa bem demais, mano. Não, e cara, assim, ó, a gente tava falando... O Luiz ficou tão impressionado, porque assim, vocês viram, deu 712 HP na roda com aspirado, né? Sem nitro, sem nada. E com os de de nitro pequeno ali, que eu nem sei quantos era pra dar, mas deu 150 a mais, né? Era pra dar 200, mas se eu não me engano... Até a tubulação é pequena já. A tubulação é pequena. Aí, tipo assim, ela vem até uma determinada parte onde o motor não consome, ela dá os HP. Mas onde que o motor realmente consome, não segura, né? Então vocês viram aí que deu 168 na roda, aspirado com nitro, né? Com pouco nitro até, não era muito, né? Mas impressionante o que berra e o que funciona esse motor. E uma outra coisa que a gente estava discutindo, cara, esse motor aqui, ó, essa Ferrari é, digamos assim, a maneira mais fácil de se ter acesso a um V12, talvez o mais avançado que a Ferrari já fez, ou um dos mais avançados, eu não sei exatamente, mas esse motor aqui é o mesmo das FXX, da Enzo, quais mais Ferraris? Alguma Ferrari que é 6.8 ou 6.5? Ué, se não me engano é SF. Bom, bota nos comentários aí qual Ferrari mais vem com esse motor aí, porque esse motor é fantástico. Eu sei especialmente pela Enzo. Enzo é um carro de milhões de dólares aí que aqui o cara consegue comprar uma Ferrari dessa aqui, inclusive aquele Ed Bolian do Vino Week, teve um episódio que eu gravei lá com ele, que é aquele cara que o Vino Week é aquele YouTube americano que gravou umas entrevistas comigo. Ele tem uma 599 dessa, você lembra que eu dei uma volta com ele e eu fiquei abismado também, assim, o carro original já impressiona muito na rua, imagina esse negócio leve aqui, do jeito que é, né? Mas aí tu imagina, eu e o Luiz, a gente tava até conversando sobre isso essa semana. O carro, ele é dado documento como 630 ou 640 cavalos de motor, eu acho, é oficial. E tu imagina quanto a mais a gente conseguiu tirar em HP com eletrônica, cara, com gerenciamento no carro. E foi basicamente só sem escapamento e com uma admissão um pouco mais livre, mas nem tanto, né? Porque na verdade, exato. Esses tubos, esses filtros de ar também não tem um não é tão bom. Chegaram a tirar o filtro de ar, não? Não foi feito assim. Porque eu vi no map ali no logger, vocês viram que ele tava dando uma osciladinha, ele dava uma perdidinha, eu acho. Mas, se bem que é o seguinte, talvez ia dar uns 10, 20 cavalos ali, não ia ser tão... Mas ajuda, né? Let me talk to Federico here. Vamos falar agora, eu vou falar inglês, tá? Vou falar inglês, vocês botam as legendas aí em português. Ativa o C6, seleciona português, o espanhol, o inglês pra vocês verem a legenda. So, how do you feel? I'm feeling great. Give me at least
one season and I try to take off the subtitles, but at least I need a season. We Okay. need Italian subtitles. Okay. So, yeah. Okay. So I feel great. Actually, I have to say a few things before we go and talk about the technical part of the car. I've been pretty much amazed by your staff and by how we got things done, how we went through the procedure. Luis really talks with the engine, talks with the car. It's really impressive. Yeah. Well, we got We some power more than the previous engine management, and whether it's a Luis, whether it's the technology, Absolutely. we achieved already a goal. I think you know it was a bit our ego to remap her NA. Actually, we're gonna do a job for TV for TV program, so we need the car ready in the next days, and we probably wanted to know how right for our personal interest how it went. Well, she's sounding great, better than ever. Awesome. We stopped at almost 900, right? It was that's wheel horsepower. So wheel horsepower close to 1,000. to the crank. Yes, Yeah, for the crank. that's what we were talking about, which is amazing. The curve, the curve is beautiful. Beautiful, yeah. Like beautiful. I'm really curious to see your feeling on the track. On the track. So we got a few minutes tomorrow to get rowdy, okay? Yeah. And it's a special course because it's a downhill. If I get it too fast, probably we're gonna jump. So it's it is a shakedown, but it's a shakedown in a very technical course. That's cool. Yes. So I'm really excited. Love the new stuff that it's inside. Yesterday when we did the compression check, it blew my mind. That's cool. It blew my mind, right? Well, how was checking? Everything fine? Yes, it was fine. Actually, the second check, I told you, Fiorella is alive. So he did the second check, it was higher, the compression. And he was like, it's cool, everything is getting lined up. She's healthy, yes. I use that all the time with the C8 and the Ferrari, because every time I have something like, let me check. Check, yes. Even when you do a lap, eventually it's a good check. To understand how much it... No, even if sometimes, especially in a V12, if you have one bad cylinder, it's hard. It's hard to even figure. Yeah. Well, I can tell. Okay. She gets crispy. She gets different. I can really tell. Butt sensor and the throttle sensor that my natural ones I can pretty tell. But you're perfectly right. Plus, it's 11 anyway pulling, so she still moves, and it's very good to know. Yeah, we're refining the last stuff. Simona cleaned up after the big job of Leonardo. I am just going through my meticulous stuff, that I kind of like. At the same time, I love driving, and I leave it to them, you understand, to do the rest. My passion for mechanics and also for the technology is growing like that's cool. big time. No, big time. At the same time, I'm a kind of, they say I'm just a driver. I'm a dumb driver, so I have to think less of what's going on, not going on. And that's one thing Leonardo's saying, that we automated a lot of stuff like procedures. Exactly, which in the moment when you're in adrenaline, it distracts you. It does distract you, even a thought. Did I turn it down? Did I press that? Did I not press that? Did I do this? Absolutely. It's really, really cool. And cool. I mean, let's see if we can take this beauty to the racetrack and do some laps and hear the noise. I want to hear in person. I wasn't here when they dyno, so I'm gonna tie the doctor. I'm gonna tie the doctor in the car. I will go there. Cool. Okay. Thank you, sir. Cool. Let's prepare. Yes. Então foi um bate-papo aí com o Federico, né? Vocês, falei, né? Botem a legenda para ver, mas ele basicamente falou de o que ele tá achando, como é que foi o processo. Ele tá gostando muito, ele se impressionou muito com o Luiz aí, realmente a habilidade do Luiz de mapear, impressionante. E como ele confirmou, a gente vai tentar levar hoje aqui, a gente tá gravando esse programa num sábado, inclusive é o sábado de Velopark, de festival, né? Era para estar no Brasil, mas eu não consegui ir pro Brasil. Estamos aqui ligado no ao vivo aqui, ó. Até o patrocínio aí da Feltec. E daqui a pouco eu vou entrar no ao vivo do Velopark ali. Mas hoje, como eu estava dizendo, é um sábado de Velopark, a gente vai tentar levar a Ferrari, então a Fiorella, que é o apelido carinhoso dela, para a pista amanhã aqui
e dar uma testada para ver se tá tudo em dia ali. Porque ela também vai para a PRI, vai estar exposta num stand lá também, então tá tudo na correria ali. E deixa eu aproveitar para botar um pouco nesse episódio aqui, porque durante a semana também eles fizeram várias coisas na Maserati. E eu vou botar agora um clipezinho para vocês aqui, só para vocês verem como é que foi o procedimento da Maserati essa semana, que teve que desmontar a suspensão. Eles mexeram no motor, ou no caso tiraram o motor, limparam, botaram de volta. Isso aí você já tinha mostrado um pouco no outro episódio. Mas mexeram bastante na suspensão e acabaram toda a parte do chicote, ficou fantástico. E a Maserati já foi para a parte de fabricação do resto, vai pintar e depois ela volta. Mas então agora assista um clipezinho aí da parte da Maserati, aí, como é que foi o processo dela no outro dia. Viram aí, a parte da Maserati ficou legal, esse carro também vai ficar legal. Tô louco, curioso para ver como é que grita esse motor, não sei qual. Bom, o da Maserati vai gritar antes do meu motor de Maserati, mas já vai dar uma boa dica ali para saber. E o bom é o seguinte, o cara que fez o chicote da Maserati já fez 2, né? Vai fazer 2 aí, porque tu vai ter um projetinho da... Tá tudo aqui, ó. Fala aí na tua cabeça que carro tu acha que tinha que fazer com o motor da Maserati? Chevette? Ah, esse cara é cheveteiro, né? Tu tem um chevetinho no Brasil, né? 2, né? 2. Pô, o cara doente. Mostra, vou botar a foto aqui dos 2 Chevette dele aqui, ó, pra vocês verem. Cara, e assim, eu acho que esse motor num Chevette ia ficar uma... Cara, eu digo, tem que ser um carro assim que ninguém espera esse motor, né? Tem que ser um carro que o cara não espere que seja. Aquele isso. Lego. Posso? O Volvo, né? Eu tô afim de ser, eu queria que fosse uma Wagon, podia ser uma Marajó, de repente. Boa, só temos que trazer. Tem ninguém que tem uma Marajó aí no Brasil boa assim, ó, sem motor, ou que o motor não importe aí pra gente trazer pra cá. Manda uma mensagem aí, vamos procurar. Marajó, Tá, e agora é o seguinte, agora vamos pra parte do C8, ó. C8, vocês estavam vendo que todas os últimos meses, até chegar nos 8 segundos, eu fui assim, a gente foi incansável, arrumou motor, quebrou motor, arrumou motor, quebrou motor, trocou coisa, fez outras coisas e não foi. E vocês viam sempre aquela buchada aqui embaixo de chicote, assim, terrível, né? Aquele chicote, nem lembro quem foi que fez a primeira vez aquele chicote. Cara, tu não mexeu nele, né? Não, o que eu vi da primeira vez... foi o Omar que começou, o Ronaldo Fotec Brasil, que fez a maior parte dele. E a gente foi reparando e mexendo e adicionando coisa, e adicionando, ficou uma salada de fruta. Tanto que quando eu preparei para botar as wastegate eletrônica, eu nem consegui botar elas porque tinha que literalmente refazer tudo, né? Então agora o Leonardo, já que ele acabou a Ferrari, acabou a Maserati, ele veio aqui e disse, agora vamos pro C8 aqui. E aí, Leonardo, o que a gente falou? Vamos refazer todo o chicote, porque agora é o seguinte, agora a gente pegou toda a manha do que tem que controlar na C8, pegou exatamente as coisas que tem que fazer, e o Leonardo podia então fazer um chicote assim, beleza, vamos fazer agora um chicote definitivo. E aí buscou todos os, digamos assim, primeiro estudou, né, foi acho que uns dias aí, estudando os diagramas assim para botar tudo, como é que ligava, ó, todos os fios. Isso é uma coisa legal assim, ó, que o Leonardo acho que faz muito bem, é uma referência, porque você fez na Ferrari também, na minha, né? De primeiro fazer toda uma planilha assim, ó, quais fios vão aonde, quais são as entradas, qual é o diagrama de cada coisa, e, papel anotado, né? Também os papéis na parede aqui, para variar sempre. E primeiro que o Anderson estava em casa, eu pedi para ele, Anderson, faz um diagrama de blocos, porque eu preciso entender como funciona. Sim. E aí tu foi um pouco adiante, tu foi mais específico ainda, né? Aí tem aqui o teu documento, que é o que tu quer, né? Sim, a gente botou como é que tava agora, por exemplo, as entradas, como é que tava agora, ó. Exato. Como é que tá vendo agora, como é que as saídas estavam agora. E aí as coisas que são externos e o que tu queria, né? Que tu queria adicionar de sensores. Exato. E aí como é que organizar as entradas agora de uma forma nova. E a gente precisava botar um input expander também. Então, aqui como é que fica todos os input expander. Então, para vocês terem uma ideia agora aqui, ó. As entradas aqui vai ter 8 entradas de ignição, que é a referência externa para ignição, sensor de flex fuel, vou botar agora a borboleta externa, as 2 borboletas eletrônicas, os 2 pedal eletrônicos, o upshift, que é o que faz a troca de marcha, né?
a posição das duas e-gates aqui. O MAF original, vou fazer um negócio aqui no MAF original e ainda tem 2 entradas sobrando na FT, ó. E nas entradas do expansor de entradas, o Input Expander ele adiciona 24 entradas para FT, né? Porque ali a gente praticamente usou todas as entradas da FT600 só. Então a gente vai ter pressão de combustível, pressão de óleo, temperatura de óleo, a temperatura da e-gate 1, temperatura da e-gate 2, temperatura do ar, contra a pressão de escape, embreagem, ó, vou botar a pressão das embreagens da ímpar, da par e da transmissão, a contrapressão de escape 1 ali, pressão da garrafa de nitro, o MAP original, a wastegate, o sensor de pressão da wastegate, que a gente vai deixar tudo ligado também para ter uma wastegate convencional ali, e pressão da injeção direta de combustível, né, que isso aí não tinha. Uma vez eu deixei faltar combustível, eu não sabia também, eu quero acompanhar a pressão de injeção direta. Aqui o input shaft do câmbio, que é o eixo primário do câmbio par, o ímpar e par, e as 2 velocidades de turbina. Então vai ter sensor pra caramba aqui, né? Na verdade, a gente deixou passar os dois temperaturas de motor, né? Que eu ainda adicionei no Input Expander. O 1 e o 2, né? Porque tem 2 sensores ali. Sim, é verdade. Pode saída de radiador. Tu botou aqui no Input Expander. Eu adicionei no Input Expander. Tá, boa. E as saídas, o que a gente vai fazer agora aqui, ó? Vai ficar os 8 saídas de injeção, né? As 8 saídas de ignição. Aí tem 2 nitro progressivos que a gente vai botar 2 kits, né? Um no two-step e um quando sai. As 2 saídas genéricas aqui, elas são... O que era mesmo isso aqui? Uma delas era Purge. Ah, tá. Um Purge. E a outra era, não sei se pode falar, mas é uma coisa que tu pode desenvolver. Sim. Essa é um protótipo que a gente vai fazer, não vou falar aqui. E aqui a saída de troca de marcha, que troca a marcha, e as saídas antigas de wastegate. Exato. As 2 borboletas, quer dizer, a saída de borboleta eletrônica, o controle da bomba de combustível aqui, que aciona a bomba e bota em alta, e as 2 wastegate eletrônica. E aí, aqui embaixo, o Leonardo fez um painel aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Com a ajuda do nosso mestre mecânico, Fernandinho, né? O Fernandinho agora ganhou um dia de folga. Quem assistiu a live essa da PRI, porque vocês vão estar vendo esse episódio aqui, vocês vão já ter visto uma live que a gente fez na chegada da PRI, e a gente falou dos lançamentos, né? E um dos lançamentos que a gente está fazendo é justamente o novo injector, o novo Pick and Hold Pro. Pick and Hold Pro Injector Driver, que a gente chama. Que é, na verdade, o Pick and Hold de 8 canais, em vez de ser só 4. E ele tem todo o diagnóstico via CAN e ele também pode ser configurável se ele é 8 amperes, 4 amperes, 2 amperes ou se ele até é alta impedância. E aqui na C8 mesmo, a gente usando o BIC de alta impedância, eu quis botar o Pick and Hold Pro porque ele tem todo um diagnóstico, assim, tipo assim, se eu ligar o carro agora, mesmo sem acionar os bicos suplementares, que é como nesse caso da C8, ele vai testar os injetores. Se tiver um injetor, por exemplo, desconectado, ele vai me acusar na FT para mim saber. Então, por exemplo, isso aqui ajuda muito a perceber que o cara teve um problema no injetor, ou que o injetor queimou, que desconectou, no chicote, ou qualquer problema que teve, porque ele vai detectar isso. Então só por isso eu já considero válido, por exemplo, assim como um diagnóstico, especialmente num carro de mais complexidade que nem esses aqui, né? Mas qualquer carro vai dar para fazer isso. E com esse Pick and Hold Pro novo dá para tirar 2 injector drivers, 2 Pick and Hold normal e botar um desses no lugar e ele, além disso, então fica até menor assim no espaço, né? O Pick and Hold Pro tá aqui, ó. Então, ó, tô diminuindo com o celular aqui, ó. Tá, ele aqui, ó, ele é o mesmo conector, ó, da linha FT nova agora, ó. E aqui um expansor de entrada. Então, os 2 aqui embaixo do carro. A gente vai ter mais 3 relé aqui, que é um relé um relé geral, um pro nitro, estágio 1 de nitro. Pro purge, pro outro estágio de nitro e pros 2 estágios de nitro. E o adaptador é esse aqui, ó. Então, o que ele faz, ó? Tira dois Pick and Hold normal, ó, pega o conector deles ali, fêmea, e passa para um aqui. Então, fica bem simples. Aí ele adiciona a CAN, ó. E aí com a CAN tem o diagnóstico pela FT, e aí configura quantos amperes é pela FT, tudo. É bem fácil assim no software de fazer. E aqui, então, a gente tem o clamper que usa nesse carro aqui, né, também. Aqui os 2 DPD, ó, que é o para controlar, para acionar o etiquete eletrônica. Então, a gente botou tudo aqui embaixo do carro. Aqui ainda tem o dosador de combustível, ó. E o sensor de pressão de combustível, que vai a linha lá pra frente. E ficou tudo aqui embaixo, digamos assim, do carro, bem mais limpo, ó. Esse chicote a gente faz ele com os jumpers aqui, ó. Esse aqui até o jumper que já tava antes, ó. Vai dar uma remendada na... Tá feio isso aqui, né? Temos que salvar ele. Fui eu, pessoal. Essas fitas isolantes aqui não foi... Ó, vocês podem ver, ó, o que o Ronaldo aqui fez, ó. Era tudo com termorretrátil. O que tem fita isolante fui eu, viu? E aí vai adicionar... Vai botar os plugs aqui para adicionar. E a diferença é que antes a gente estava usando só 3, né? Sim, agora vai pegar uns sinais a mais. A gente vai monitorar mais coisas, né? A FT tá ali, né? Uma das nanas. E aqui tá a carcaça do chicote maior mesmo, né? Tá preso.
Tá preso? Tá preso na mesa porque ele, como ele é pesado, Sim. depende de como eu manipulo ele que ele Sim, cai. aqui tu já fez os chicotes pra bomba, pra bateria, né? Exato. Que é o que vem pra frente Os aqui. relés de nitro também. Aqui o que vai pros DPD, né? Exato. Tem que ser um... Pro DPD, aqui vai pro injector driver, ó. Aqui é o Não, expander. pro input expander e o injector driver, ó. E daí aqui a gente já sai junto com o clamper e aqui já com o sensor de pressão de combustível que é perto, né? Que é do ladinho. Aí daqui vai pra cá e vai ter o chicote, aquele os jumper, que é no módulo original, né? Mais ou menos, pra mostrar pro pessoal, mais ou menos alguma coisa dessa nosso esboço, né? Sim. Que a gente vai fazer. E aí dali vai pro motor que conecta nos injetores. Ah, e aqui o chicote que tava antes, né? É. Que cumpriu seu papel, virou 8 segundos aí. Mas tinha uns lugares assim que tava meio... Toda vez que a gente baixava o motor, assim, alguma coisa não funcionava. Aí ligava, tinha que ir lá catar o que era dar um mau contato. Mas é isso aí, faz parte do desenvolvimento, né? Sim. Não tem como saber tudo que tu precisa para controlar um carro desses. É na tentativa e erro. É. Faz parte. Deixa eu falar de alguns outros upgrades aqui, ó. Um dos upgrades que eu tava esperando, que não tinha chegado na outra semana, é esse aqui, ó. É uma bateria, ó. Uma bateria de lítio, que é... Cara, é levíssima, assim, ó. É carcaça toda de fibra de carbono aqui, ó. E ela é uma bateria de 12 volts de lítio, então ela vai tirar, acho que uns 10 a 15 quilos a menos do que a bateria original vai ficar com essa bateria aí. Então, aí um dos upgrades interessantes. Outra coisa que chegou aqui, que eu tava querendo, era um jogo de vela, porque eu tava usando uma vela, que pra vocês terem uma ideia, é uma vela grau 7, que para quem usa tanto de metanol que nem eu, por exemplo, bastante, porque ali usa bastante metanol, né? E85 é metanol. E aqui agora eu consegui uma vela, ó, que é essa aqui, ó. Que é uma vela Brisk. Eu demorei muito, a NGK, nenhuma delas tem alguma vela que tenha graus maior que 7 para esses motores que nem um LT ali do Chevrolet. E essa aqui, ó, é uma vela que eles desenvolveram especificamente para esses motores e para os motores Coyote, Mustang Coyote é o mesmo. E essa aqui chama RR08S. O primeiro R é de resistiva, aí a Racing 08 na Brisk é equivalente a uma 10, 11. Então é como se fosse uma vela grau 10 essa aqui. E agora com isso vai dar para ser bem mais agressivo assim, até no acerto, assim, ter menos risco no acerto. Essa vela aqui diz que é muito boa, tem vários clientes que usam, então fiquei feliz aí que vamos usar essa aqui, vamos ver como é que vai ser. Baixamos aqui a Corvette para mostrar também a parte de cima aqui, algumas novidades. Então, ó, já tá com os turbos maiores, ó. Deu um trabalhinho para adaptar, por incrível que pareça, uma diferencinha aqui, ó, nessa carcaça. Mas aqui já é o turbo grande, ó, o 68mm, que é a G35.000 e... Qual que é? G35 1050, que ela é especificada, com 1050 cavalos cada uma. Então agora teoricamente tem para 2100 cavalos. Antes eu tinha uma G35 900, que era para 900 cavalos cada uma, digamos assim, mas ela tinha 62 por 62 milímetros, agora é 68 por 62, que é a opção mais fácil que tinha. A gente deixou a mesma carcaça quente até, e eu tenho uma opção de uma carcaça quente maior para ver. Vai ter o segundo estágio de nitro aqui que a gente vai botar, ainda não está ligado. E a outra diferença é o banco aqui, agora só sem a capota dá para ver melhor. Ficou bem tranquilo, ele ficou como fica baixo mesmo a posição dele. Bem legal a posição, gostei. Ali desmontado para fazer o interior. E aqui vai sair essa bateria, né? E vamos botar aquela bateria de lítio mais leve. E a garrafa de fibra de carbono. Deixa eu até ver se ela entra aqui. Ela é muito leve assim. Ah, entra certinho. Perfeito. Tá aqui outro kit. A garrafa velha tava ali, ó. Show. Pra quem viu a live também, que a gente fez o pré-lançamento lá de algumas coisas, outro produto que a gente lançou é esse aqui, ó, que é o FT Dial Board. É um produto também fabricado no Brasil, que ele é basicamente um painel de LED gráfico RGB, e ele tem uma porta CAN aqui, ó, e ele liga na FT direto para botar, para mostrar o tempo dos carros de bracket. Então esse aqui é um produto que provavelmente a gente não vai comercializar no Brasil. Talvez até vai achar algum uso no Brasil para botar depois, mas nos Estados Unidos é muito comum. Todo Dragster, assim, eles fazendo de bracket ou Dragster Junior ou qualquer carro de bracket, eles têm esse tempo aqui
porque na FT o cara tem que digitar o tempo que o carro vai virar. Então, por exemplo, o cara vai lá botar 8.97. E aí esse painel fica fora do carro mostrando o tempo que o carro vira para a torre de cronometragem informar, digitar, digamos assim, quando o cara for largar. E no bracket, quem chega mais próximo acima desse tempo é o quem ganha, né? Então por isso que se um carro for, por exemplo, virar 8.97 e o outro falar que vira 7,97, aquele que é mais rápido tem que esperar um segundo depois, a sinaleira dele vai abrir depois para ele poder chegar. Então esse é um produto bacana. A gente vai montar ele junto para a PRI, junto com uma estaçãozinha de testar a reação, ó, um contra o outro, e vai ter os dois painéis mostrando a reação dos dois. Então essa é a jogadinha que a gente tá fazendo para isso aí. O pessoal tá carregando ali agora. Já está desmontando o stand, carregando no trailer e daqui a pouco está indo para Indianápolis. E vocês aí devem ter visto, nós fizemos uma surpresa aí, lançamos nos últimos dias o moletom da Ferrari, né, que é uma edição especial, única, né, série limitada, não vai ter repeteco, né? Então quem quer apoiar, quem quer comprar e ter a sua lembrança aí, entra no site, olha aqui como é que ficou. Eu não peguei o meu na mão aqui, ainda não recebi, para vocês terem uma ideia, já tem no Brasil. Vai ter a venda nos Estados Unidos, aqui está chegando um lote aqui para os Estados Unidos, a gente vai vender no site da Feltec USA, mas já está venda no site da Feltec Brasil e estava venda no Velopark também, para quem foi no Velopark. Então assim, ó, quem quiser, o link está na descrição aqui, entra no site da Feltec e compra esse moletom para vocês aí, porque eu acho que vocês vão gostar e é uma lembrança para mostrar para quem é que é fã mesmo aí e segue o canal. Aqui, ó, o Alexandre disse, pô, não vai me levar para dar uma volta de Tesla? Acho que vocês devem estar com saudade aí de dar uma cadeira elétrica de Tesla. Então, é o seguinte... Dizem que é melhor que montanha-russa, né? Não, é fraquinho, não te impressiona muito. Então vamos levar o Alexandre para dar uma voltinha de Tesla aqui, ó. Até o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. E eu vou botar para vocês, porque vocês não vão reconhecer o Tesla agora, só que para vocês entenderem como é que o Tesla ficou desse jeito, deixa eu botar essa adição aqui, ó, no meio, porque eu lavei o Tesla. Vou mostrar pra vocês como é que foi a lavagem aqui, ó. Assista aí. Agora deixa eu interromper esse episódio aqui, deixa eu adicionar esse pedaço que vai ser legal. Eu brinquei com vocês que brinquei não, falei a verdade, né? Eu nunca tinha nunca lavei o Tesla, né? E por incrível que pareça, sempre tinha uma desculpa, sempre tava outra coisa, ou tinha um evento, ou ia... Aí quando eu fui pra lavar outro dia, eu peguei e resolvi lavar a Ferrari e assim foi indo. E aí tem um brasileiro aqui que mora na região, ó. Deixa eu apresentar pra vocês aí. Leandro, né? Opa, beleza? Tranquilo? Tranquilo. O Leandro tem uma limpeza mobile, né? De carro. Mobile Car Wash. Quantos anos você já tá fazendo isso? Aqui vai fazer 2, mas É? eu já mexo com carro já faz uns 10 anos. Desde Ah, é? o Brasil que eu mexo com carro. E quanto tempo tu veio pra cá? Faz 5 já. Faz 5 já? Faz 5 anos. Que legal. E tu acompanhava os vídeos, os episódios ou não? Sim, claro. E aí o Leandro me mandou uma mensagem e disse, não, deixa eu ir aí, vamos lavar o Tesla. E na verdade é o seguinte, eu tenho espaço, né, pra lavar, mas que nem eu falei, é fácil dar 6 meses sem lavar o carro, né? É. Quando o cara bobear, não para. E eu sempre tive curiosidade de ver como é que é esse sistema como é que se faz aqui, porque no Brasil não é muito comum, já tem, né? Não, eu tenho o Instagram eu acho que é Carango, Aham. é lá de Goiânia. Eles têm 2 vans já, 2 vans no Brasil. que eles saem lavando no Porque condomínio, cara. aqui que é comum, né? Aqui tem bastante. Aqui tem bastante, porque o que acontece? O pessoal vem em casa e lava em casa, e aí tu tem tudo, até água. Tem água. E aí tem o compressor, tem água, faz... A máquina de estofamento lá, o gerador de energia, não precisa de nada. Nem energia precisa. Energia. Caramba, que legal. E aí, tá muito sujo não? Já vi piores. Já viu pior? Sabe que eu sou do partidário assim, se for pra lavar mal lavado, eu prefiro não lavar. É verdade. Porque às vezes o cara arranha o carro, né? tá doido. De fazer mal feito. Ó. Mas se for ver aqui, ó, olha. Tá, as rodas, pneu. Um cocôzinho ali. Esse é o pior porque ele mancha o carro. Mancha o carro, né? É. Pior que isso aí foi semana passada. Eu vi. É. Eu aspirei por dentro algumas vezes aí. Você vai ver depois como vai ficar. É. Ah, isso aqui é outra coisa, ó. Eu não sei se eu mostrei no vídeo aqui já. Eu troquei a placa do carro agora. Eu tava... Antes, quando veio o carro, ele veio já emplacado da Tesla. Ele veio com uma placa padrão, que era CRY, até chorar. Era CRY 3638, uma coisa assim. E aí agora eu botei a placa que eu tinha já. Essa placa eu tinha desde o meu outro Tesla do 2016 lá. E aí eu tava com ela guardada e agora eu coloquei. E até pra quem não conhece, aqui nos Estados Unidos tu pode fazer placas até 7 caracteres aqui. E no caso aqui, quando tem 6, dá pra deixar um espaço em algum lugar específico. E não precisa ter números, não precisa ter nada. E só, obviamente, não pode ser nada ofensivo e também não pode ter nada, não pode ser duplicado, né?
mas dá para fazer umas placas bem legais. Eu sempre faço Fueltech, né? E alguma coisa relacionada ao carro. Nesse caso aqui eu pensei watt, porque watt é a unidade de medição de potência, né? Por exemplo, quilowatt ou watt. E também é uma analogia assim ao watt, como assim o quê? FT o quê? Isso que eu tinha feito na época. Bom, beleza. Agora eu vou aprender aqui como é que se lava profissionalmente o carro aí, vai. Show. Pra fazer o serviço completo, hoje, coincidentemente, a minha esposa pediu um serviço aqui ó, de limpar carpete, ó. Também é mobile, ó. Olha o barulho. E aí os caras vêm e fazem uma limpeza com água no carpete, assim, que aqui as casas dos Estados Unidos tem tudo carpete, né? E aí o cara, na verdade, eles ligam, conectam a van aqui e vai direto no carpete lá com esse serviço de água aí. Ah, tem toda uma técnica. Ó, agora sim, ó, o outro barulho aqui fica melhor de falar. Ó. Explica aí, quer falar algum detalhe aí? Como é que que é a estratégia aí? Como é que tu faz normalmente? Cara, o que eu geralmente faço em um carro que até proporciona isso, que o cliente gosta bastante, é o detalhe no carpete. Sim, de dar essa marcação de campo, de futebol. O cliente gosta bastante. Tem carro que não dá pra fazer, mas geralmente o carro mais de luxo, assim, o tapete mais mole, a gente consegue fica trabalhar certinho. nele. E tu começa pelo interior sempre? Sim. Sim, porque às vezes o tempo tá pra chover, é melhor fazer o interior do que antes por fora, né? Porque senão, às vezes você faz por fora, vai por dentro, começa a molhar todas as portas, daí não tem como. Nem lembrava a cor mais dele. Deu uma enxaguada só pra tirar o grosso. Essa parte aqui é muito legal. Mais como é que ele era limpo. Inclusive até limpando aqui a gente achou uns arranhão aqui feio, ó. Olha só, bem fundo aqui, ó. Pegou, parece o alumínio aqui, que é de alumínio essas portas. Dá pra ver bem certinho. Que foda. E aqui também, isso aqui tá com uma altura de ser carrinho de supermercado mesmo, vou te falar. É possível. Não, mas show, já deu outra aparência. Então aí ó, fica a recomendação, quem mora na região aqui da Geórgia, Atlanta aqui, tu atende qualquer lugar aqui. A área de Atlanta assim, Kennesaw, Alpharetta, tudo quanto é lugar. E vamos rebaixar isso aí não? Tá falando? Eu tô querendo, mas tá difícil achar uma oficina que abaixa. Pois é, feixe de mola atrás, a gente tava vendo aqui, tem que inverter os feixes e esquentar as molas na frente, meu, é isso aí. É bacana conhecer mais brasileiro aí. Nossa, tem bastante aqui. Tem bastante por aí, né? Eu moro ali em Marietta, nossa, ali tem bastante brasileiro. Aqui onde é que eu moro, que é Canton, um pouco mais ao norte, não tem tanto assim. Não. Mas é por ali mesmo, né? Legal, prazer te conhecer então. Obrigado aí pelo serviço. Precisar. Com certeza. Quebrou um galhão aí. Aí ficou limpinho, ó, por dentro, ó. Agora como é que eu vou botar as crianças pra botar os pés aqui atrás? De novo aí. Faz parte, carro de dia a dia é isso aí, né? Valeu. Olha aqui, ó. Limpinho. Agora vamos dar uma volta aqui, ó. Eu nem reconheço, cara. Eu vou te falar que eu olho pra ele e eu acho estranho ele limpo. Nunca tinha lavado. Até abrir a porta digital desse carro aqui. É tudo touchscreen aqui, tudo. Rapaz, não tem um botão mesmo dentro desse carro, hein? Não tem nem... botão físico é só no volante, só esses aqui do volante. Vai segurar teu celular? Será que eu consigo? Vamos lá. Deixa eu habilitar aqui.
tá agora com o Anderson aqui no... Rapaz, isso aqui é muito sinistro. E eu achando que ia ser um tranquinho, não é não? Rapaz do céu, esse negócio anda muito. Estamos no Tesla Plate do Anderson aqui. Cara, ele não para de puxar esse carro. Simplesmente ele não para de puxar. É diferente do outro aqui. É muito diferente, porque o outro ele empurrava parecido assim, tinha uns 300 cavalos a menos, mas ele... Só que o outro perdia 700. Esse aqui ganha... Tipo, esse aqui tem 1000 até 150 milhas por hora, 200 milhas por hora. E o outro ele tinha 700 até 50 milhas. Aí ele já desabava em 60 milhas por hora. Certo. E em 100 milhas por hora o outro tinha menos de 400, eu acho. E esse aqui tem 1000 e pouco. 1000. Assim, ele não para de puxar. Peraí. Oh. E aí? Olha aqui, ó. E aí, caraca! Esse brinquedo é bom, hein? Tá assustando o meninão, hein? Cuidado com o Alexandre da terceira idade, cara. Ele assusta com coisa fácil. Olha aqui, ó. Olha na câmera aqui, ó. Olha quem fala. Kaká da UD ligando agora aqui, ó. E aí? E você não tá... Pô, e aí? E aí? Perdeu o celular. Peguei o celular. Cara, o carro não para. Ele não para de puxar em nenhum minuto, cara. Você tá maluco, cara? O que tá fazendo no calibre aí? Tá bonito, né? Ficou bonito o calibre, né? Não, cara, tá zero, cara. Tá zero por dentro, cara. Impressionante. Esse cara é muito bom, né, meu? Eu vim aqui, tava no stand da FT conversando, e aí eu falei assim, dá a chave do calibre aqui que eu vou ligar pro Anderson e não vou falar nada. Vou ver ele que percebe. Olha, pessoal. Estamos andando de Tesla na frente da firma aqui, ó. Levei ele pra dar uma volta aqui, ó. Ó, vou fazer um launch aqui, ó, pera aí, ó. Agora é pra bater. Tem que segurar a frente do rosto, filma melhor, entendeu? Segura a câmera na frente do rosto, Alexandre, que filma melhor, mas mais perto um pouquinho. Cara, ele não para de puxar, cara. Aí, isso aqui é melhor que montanha-russa. A cara da felicidade. Ô, meu, Bom demais. tá tudo bem aí, então. Tá tudo Só bem. pra te zoar mesmo. Valeu. Toca o Cara, horror, tá lotado aqui, lotado mesmo, mas tá uns 60 graus. Você não faz ideia. Que loucura, né, meu? Mas eu sei como é que Que loucura, que loucura. Tá? Então tá. Abraço pra vocês. Falou. Valeu, cara. Tchau. Falou. Tchau. É, legal, o Kaká da UD tá lá no Velopark, ele entrou dentro do calibre e foi me zoar, ele ligou de dentro do calibre. E aí, Alexandre, qual que é a impressão? Olha, vou dizer pra vocês, eu nunca vi um carro puxar por tanto tempo tão forte. Impressionante. Impressionante. Pior que a gente andou aqui, sei lá, não passando do limite de velocidade. Se o cara andar 150 milhas por hora, que é 240 por hora, ele empurra até igual. Esse daqui eu fiquei impressionado. Já tinha ficado impressionado com o P90D, mas esse daqui é é inacreditável. É foda, né? Aham. Show. Bom, beleza, essa aí foi uma voltinha com o Alexandre, vamos voltar ao conteúdo aqui. Espero que não passe mal aí, pelo menos não for o primeiro a vomitar aqui dentro. Graças a Deus não almocei ainda. Vamos lá. Agora aqui, ó, vamos fazer outra sessão de táxi, outro que não andou ainda aqui, ó. Mas esse cara aqui é acostumado a carro forte, esse cara não vai se impressionar de nada. Será? Eu ainda não me acostumei com carro limpo. Cara, que coisa linda, meu. Já de cara, sim. Já vai acelerar de cara, que nem antes. Andar no estacionamento, já tá mais ligado. Tem uns caras que são mais bobos. Ó, pressionou. Sim, dá pra ouvir ali de fora quando tu acelera. Ó, vamos fazer O cara então parece largada. um soco nas costas. Olha o painel aqui, ó. Ó a frente baixando, tá vendo? Aham, dá pra ver, dá pra sentir o carro baixando. Cara, nem sai a fala na hora que acelera.
motor a gente precisa botar no Mustang? Estaremos 2, eu acho. 2 a mais. Uns 2. Cara, é aquilo que o Federico falou. Pra gente que usa óculos é uma sensação muito estranha. Ah, porque o óculos aperta? Cara. Quanto que ele faz de G mesmo? 1,4 por aí. Tu já mostrou isso? Que ele baixa a frente, ó. Faz toda a balaca aqui. Cara, que legal. É diferente, né? Gostei. E uma coisa que eu falo, cara, é impressionante como na Alemanha a gente vê carro elétrico. Ah, sim, porque o alemão é muito bom, é muito fã de tecnologia, né? Cara, assim, ó, porque no final da placa tem E, quando ele é elétrico, né? E aí tu vê na rua passando, assim, numa cidade grande como Stuttgart, cara, de cada 10 carros, 3 carros já são elétricos. É. Cara, é muita coisa. E na verdade o carro elétrico, a gente gosta muito de carro a combustão, gosta de carro de performance, mas o motor elétrico, a evolução que é com relação ao motor de combustão, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. É. É muito mais eficiente. Então enquanto a gente curte ainda os motor a combustão, por enquanto vamos curtindo os dois, né, na verdade. E olha aqui onde é que a gente tá, ó. O que vocês acham? Na pista de teste, ok? Let's start it. We're starting it? Yeah. Okay. Olha aqui, ó, aqui em Atlanta Motorsports Park. You know what I love right away? Huh? You know what I love? This thing. So I don't have to keep the button pressed. Ah, ok. It's starting. Pegou rapidinho. Olha aqui, ó. Que legal. Aqui é uma pista de kart que tem, acho, uma das maiores elevações do mundo, assim. Tá tudo molhado aqui, choveu um pouquinho, mas não tem problema. E ele vai andar aqui, ó. Faz a volta lá embaixo, ó. E volta, ó. É só a volta e volta aqui. Então, vai ser legal, ó. Tá aquecendo aqui, ó. Tudo bonitinho. B12. Legal. É quietinho, hein? Assim na lenta, né? Tem que olhar essa câmera, tá ligado? Oh, start the data logging there. Yes.
vocês viram aí, a gente deu 2 voltinhas bem rápidas. Na verdade, a primeira, assim, só pra sentir um pouco do mapa, meio pé e tal, eu dei uma olhada no log rapidinho, mas tinha muito pouco tempo, ó, é 2 da tarde, os caras falaram que tinha até as 2 da tarde, ele pediu pra dar mais uma volta, agora os caras falaram que não deixaram, porque parece que aqui é bem regulamentado por causa de barulho, não é só no Brasil, em todos os lugares do mundo eles têm restrições por causa de barulho aí em certos horários, então o carro é muito barulhento, eles falaram que não pode ficar mais. Mas assim, ó, foi a minha primeira experiência andando de drift. Te confesso que chegou a dar um mal-estar, assim, de ficar olhando para os relógios para baixo. Eu gosto mais quando eu estou dirigindo ali, porque na carona é mais embaçado mesmo. E realmente a pista aqui, o cara passa perto dos muros aí, das paredes aí, mas é legal, é diferente. Interessante essa sensação. Mas quero encerrar esse episódio agora, então conseguimos inclusive trazer o carro para a pista, foi uma voltinha curta, mas deu para dar uma sentida aí na potência do motor. A gente vai, outro dia vamos tentar trazer para a pista e fazer um treino melhor aí, com certeza, e vocês vão acompanhar isso aí. Então, muito obrigado para quem está acompanhando, encerramos esse episódio aqui e até o próximo. Semana que vem eu vou trazer para vocês sobre a PRI em Indianápolis, eu acho que vai ser muito legal esse evento. Então, muito obrigado, boa semana a todos aí, um abraço.